Preste atenção. Existem diversos estilos de liderança, mas existe um tipo de liderança específico que eu quero mencionar para você, que é uma liderança que não frutifica. Que eu sei que não é a liderança que nós queremos seguir, porque nós queremos uma liderança frutífera. Eu sei que assim como eu creio que você não quer dar murro em ponta de faca no ministério, na verdade. Nós queremos ser pessoas que estão ligadas à videira, que é Jesus, mas que têm um ministério frutífero, isto é, pessoas que ganham almas, pessoas que cuidam bem das pessoas, que discipulam, que enviam essas pessoas e capacitam elas para que elas possam também fazer o mesmo com outras pessoas, né? Resumindo, discípulos que fazem discípulos. Essa é a visão. Boa tarde, pastora Angelita, está chegando por aqui, seja bem-vinda. Então existe um estilo de liderança que não frutifica. Pega aí essa dica para você, uma dica, né? Mas pega esse alerta para você, acho que alerta fica melhor. Para que você não seja essa liderança que não frutifica. Que tipo de liderança é essa que não frutifica? É aquela, querido, que o líder se acha bom demais. Esse tipo de líder é o famoso líder solitário. A liderança que não frutifica é aquela que o líder acha que só ele tem capacidade de fazer. Então, eu quero que você imagine agora, por exemplo, o contexto de uma igreja local. É só, por exemplo, o pastor. É só o pastor que faz tudo, é só o pastor que visita, é só o pastor que ora por cura, é só o pastor que intercede, é só o pastor que evangeliza, é só o pastor que faz tudo, queridos. É impossível que uma única pessoa possa causar um impacto com tanta qualidade do que muitas pessoas na mesma visão. Uma pessoa pode fazer a diferença? Pode, com certeza. Mas sem dúvida nenhuma ela vai estar sobrecarregada, não tenho dúvida nenhuma disso. E eu lembro de um exemplo, e aqui eu estou dando um exemplo para você de um pastor, tá? Mas pode ser um exemplo de um líder de célula, aquele líder que só ele faz tudo, é só ele que convida, ele prepara o lanche, ele arruma a sala, ele é um anfitrião, ele é o líder, ele é o que convida, ele estuda a mensagem, ele faz tudo, ele faz o relatório, ele faz tudo. Esse tipo de liderança é uma liderança solitária. Esse não é o projeto de Deus para mim e para você. E eu lembro de um exemplo de uma história que eu ouvi, tá? Não conhecia esse pastor, mas era um pastor abençoado, uma pessoa de Deus, que há muitos anos atrás, né, ele pastoreava a igreja que hoje nós somos pastores. Eu ouvi essa história. Ele morava no fundo da igreja e era um pastor extremamente diligente. Ele visitava todos os dias, ele visitava os irmãos, né? E você pode falar, poxa, que bênção, que maravilha. Escuta o final da história. Ele visitava todos os dias irmãos, ele saia todos os dias e visitando e orando na casa, e isso é maravilhoso, queridos, isso é bênção de Deus. Só que qual é o ponto negativo disso? É que ele fazia isso sozinho. Ele não estava ensinando uma igreja a fazer isso. Ele estava, talvez, nas suas próprias limitações. Isso aqui não era por maldade, é claro que não é. Muitas coisas que nós não fazemos é porque nós não sabemos como fazer, não é porque a gente não quer fazer, a gente não sabe. A gente não foi treinado para isso. E certamente aquele pastor tinha um coração no reino de Deus, queria ver o crescimento, mas ele não sabia, ou talvez ele não entendesse que não adianta ele trabalhar sozinho, ele precisava também de ter uma equipe que estava desenvolvendo essa mesma visão de pastoreio que ele. Não tem nada errado de você visitar, se você é pastor, se você é líder de célula, de você cuidar, mas não faça isso sozinho, não aceite essa realidade. Porque isso vai ser certeza, querido, que você vai ser sempre um líder sobrecarregado. E uma hora, né, existe uma frase dos antigos que diz que onde se tira e não se repõe, uma hora acaba. Isso é o que tem acontecido no ministério de muitas pessoas. Então, voltando para a história desse pastor, simplesmente ele morreu jovem. Ele morreu jovem, não sei se foi um problema no coração, não sei bem o que, mal súbito, eu não sei exatamente o que foi. Mas ele morreu muito rapidamente porque ele era uma pessoa extremamente sobrecarregada. Era ele que pregava, era ele que visitava, era ele que orava, era ele que decidia por milagres, era ele, somente ele, ninguém mais além dele. E eu sei que a intenção dele era a melhor possível, assim como a sua intenção, a minha intenção pode ser a melhor possível. Olha, Yasmin está por aqui, seja bem-vinda. Mas presta atenção, querido, esse tipo de liderança é uma liderança solitária. Você pode repetir aí? Esse tipo de liderança é uma liderança solitária. Olha só, eu lembro de dar um outro exemplo aqui para você, que tem a ver com isso aqui que a gente está falando, tá? Exemplos práticos. O que nós fazemos aqui no Do Reino Academy é trazer para você a experiência prática de uma liderança. Nós somos pastores, né? Nós somos líderes de célula, enquanto nós, além de sermos pastores da igreja, nós também lideramos células, sempre lideramos células. Poderíamos não liderar, né? Como pastores, temos muitas responsabilidades como pastores, mas nós preferimos permanecer no campo de batalha liderando célula, para que a gente consiga entender a realidade dos nossos líderes e a gente consiga ajudá-los melhor. Porque só sabe, né, aonde o calo aperta quem está com o sapato apertado. Então a gente precisa também fazer, não somente falar, dar diretrizes, olha, faz isso, olha, faz aquilo. Eu preciso saber a dor dos meus líderes, para que eu possa comunicar com você, para que eu possa te orientar. Eu preciso saber aquilo que você sente também. E a gente só sabe na prática. Então,
O do Reino Academy sempre vai ser muito prático. E aí eu lembro aqui de um exemplo, querido, de um seminário de células que eu participei, eu acho que deve ter uns 15 anos atrás. Olha, faz muito tempo. Eu acho que eu não era nem líder de jovens na época, era líder de célula. E durante o seminário, as células, tudo que a gente dera, né, a gente estava tentando entender, acho que uns 15 anos atrás, 18 anos atrás mais ou menos, e eu lembro que, 15 anos atrás, deve ser isso, e eu lembro que o preletor que estava explicando, ele foi até a nossa igreja, né, para nos ensinar, se dispôs, e ele estava nos ensinando a respeito, e muitas dúvidas surgiram. E eu lembro que um jovem específico, ele levantou a mão e perguntou: pastor, na minha célula, olha o exemplo que ele deu, presta atenção, pode ser a sua história também. Ele disse: pastor, na minha célula, só eu evangelizo, só eu levo convidado, só eu preparo a mensagem, só eu preparo o lanche, só eu faço tudo, ninguém quer compromisso na minha célula, as pessoas não se envolvem, as pessoas não participam. Pastor, onde que está o problema? Eu lembro assim, como se fosse hoje, eu vendo essa cena, né? E aí eu esperando ali também na expectativa, eu falei: bom, eu quero saber a resposta, porque, né, isso daí serve para todos nós, a gente também passa esses desafios. Não sei se nesse grau, mas a gente passa esses desafios como líder. E aí eu lembro que o pastor falou assim: quem é o líder da célula? Aí ele falou: sou eu. Aí ele disse assim: então talvez esteja com você o problema. Calma. Ah, pastor, é muito precipitado dizer que o problema é do líder. É muito fácil jogar na costa larga do líder. Presta atenção, por que ele respondeu isso? Porque, queridos, existem líderes que eles estão somente colhendo aquilo que eles estão plantando. Vou te explicar melhor. Existem pessoas que elas se acham tão boas, tão melhores, talvez, pregadoras, a fazer algo com excelência. Isso até não é ruim. São pessoas dedicadas, pessoas esforçadas. Mas, às vezes, elas não enxergam na sua equipe capacidade. E por não enxergar capacidade, elas não compartilham, elas não oportunizam. E por não oportunizar, elas se sobrecarregam. E olha só o círculo, né? O ciclo aqui negativo. Elas continuam reclamando da sobrecarga, mas elas são as principais responsáveis pela sobrecarga delas. Porque elas não conseguem confiar em outras pessoas. Elas não conseguem falar: fulano, hoje você traz o lanche. Ah, e se a fulana não trouxer, vai ficar na mão, querido? A gente dá um jeito. Mas não seja um líder que só você é aquele que faz tudo. Às vezes, quando a gente vê uma célula que está estagnada, que está, ou uma liderança, tudo que eu falar que para liderança, a sua igreja não é em célula, traga para o pastoreio, traga para o seu grupo missionário, traga para a sua realidade na igreja. Quando a gente vê uma igreja que, que não flui, que não cresce, que não expande, geralmente a liderança está muito centralizada em poucas pessoas. E os demais, eles são participantes, eles vão lá, tão confortável, né? Eles sentem, eles ouvem a palavra, que palavra abençoada, vou voltar para minha casa. Mas aquilo não diz respeito a eles não se envolvem, eles não se engajam, eles não participam. Eu sei que você pode falar: mas pastor, eles não se envolvem porque eles não querem. Pode ser que sim, mas muitas vezes nós temos observado que as pessoas não se engajam porque elas não são convidadas a participar. A gente se acostumou a fazer as coisas sozinhos, sem compartilhar e dar oportunidade para que as outras pessoas façam. E aí, queridos, nós vamos ver sempre o ministério sobrecarregado, e não é isso que eu desejo para você. Então, eu quero dizer algo para você, nessa live, né, de quinta-feira, meio-dia. Não precisa ser assim. Você não precisa ser um líder sobrecarregado. Porque a liderança no grupo pequeno, se você puder, anote, se você puder, fale. A liderança no grupo pequeno é uma questão de esforço coletivo. Liderança de uma igreja, liderança de um grupo missionário, liderança de uma célula. É uma questão de esforço coletivo. Você pode repetir: esforço coletivo. Essa repetição é para você fixar melhor na sua mente. Agora, claro, se você estiver em público, repita só aqui, né? Você vai ficar falando sozinho, ninguém vai entender nada. Mas eu quero que você entenda que uma liderança de resultado, frutífera, é uma questão de esforço coletivo. E quando nós fazemos isso, essa distribuição, essa não centralização, aí sim, os membros do seu grupo vão crescer espiritualmente. Aí sim, a sua célula vai ver um novo patamar. Aí sim, a sua igreja vai ver uma nova face. Deixa eu dar um outro exemplo prático para você, que aconteceu agora recente. Presta atenção. Quem está acompanhando aí nos stories, que nós abrimos 2 obras novas, né? Inclusive eu vi aqui o Giovanni contribuiu para essas aberturas. Algumas pessoas do nosso ciclo de convivência, né, contribuíram. O Giovanni contou o sermão para mim. E pessoas ajudaram. Não foi fácil. 2 obras novas foram abertas aqui em Belém do Pará, filhas da nossa igreja, né, que nós pastoreamos. E agora recente, né? Foi uma semana uma semana outra. Então foi muito trabalho, foi um esforço coletivo de fato. Mas deixa eu contar uma experiência para você, presta atenção. Olha como é a questão da visão das pessoas. Presta atenção.
Nós abrimos as duas obras, óbvio que vai uma equipe para um lado e vai uma equipe para o outro, né? E vai ficar uma equipe na igreja mãe, que é a nossa igreja. E quando foi esse culto agora de domingo, inclusive aqui em Belém do Pará chove dia sim, dia não, né? Brincadeira, chove todo dia aqui em Belém do Pará. Mas nessa época tá chovendo mais do que o normal. Foi um domingo que choveu muito, o dia inteiro aqui em Belém do Pará. Então, sem chuva já tem gente que não vai, né? Imagine com chuva. Aí o que acontece? Simplesmente, quando terminou o culto de domingo, presta atenção nessa história. Quando terminou o culto de domingo de manhã, não tinham muitas pessoas no culto de domingo de manhã como costumam ter, né? E à noite também, de igual forma. E além disso, calhou de ser a inauguração das igrejas, ou seja, era o primeiro domingo que as igrejas estavam iniciando. Então tinha mais uma equipe para as duas igrejas e a nossa equipe estava reduzida, ainda choveu, ainda faltaram algumas pessoas convidadas. Enfim, imagina o cenário. E aí isso acontece, tá? Querido, não é só na sua igreja, acontece na nossa também. E aí quando foi no culto de domingo de manhã, mas meu coração não está abalado por isso, porque eu tô com a visão. Qual é a visão, querido? É crescimento. Você está esvaziando uma igreja para que ela cresça. Essa é a visão. Aí tá, deixa eu contar pra você. Terminou o culto, né? Uma determinada pessoa da igreja, um líder da nossa igreja, falou assim, não sei nem se ele tá por aqui, eu acredito que não, mas se tiver não tem problema, não é nada demais. Ele disse assim, pastor, engraçado, né? A igreja tá meio vazia. Falou de uma forma negativa, né? A igreja tá meio vazia, né, pastora? Poxa, agora não sei o quê. E aí, tipo assim, como se fosse algo negativo. Eu sei que aparentemente pode ser, presta atenção. Eu disse, querido, deixa eu lhe explicar uma coisa. A visão é essa, é esvaziar para encher de novo. Porque quando a igreja está lotada, é muito confortável para a gente. Parece que está tudo bem. A gente se leva a um novo nível de desafio. Abrimos duas obras novas, vai esvaziar, porque equipes foram mandadas. Só que agora o que está acontecendo? Lá nessas obras novas, pessoas estão sendo alcançadas. Lá naquela outra obra nova, também pessoas estão sendo alcançadas. Novas famílias, novas pessoas serão salvas, serão batizadas, serão alcançadas por Jesus. E agora esse esvaziamento é para que a gente enxergue que nós precisamos ganhar mais pessoas também. Então perceba que a visão é essa. Quando a gente está, né, numa posição de confortável, minha igreja está tudo bem, a gente não se leva a um novo nível de desafio. Mas quando você tem um espírito de excelência de Deus, de crescer, de querer ganhar multidões para Jesus, você não vai se satisfazer com essa realidade. Você vai olhar e vai falar assim, eu preciso crescer, eu preciso multiplicar, eu vou mandar um pouco para cá, eu vou mandar um pouco para lá, e a minha célula vai multiplicar, e vai ficar pouca gente, não tem problema, que a gente vai ganhar mais pessoas para Jesus. A visão é essa. Porque se eu viver o tempo todo, né, agarrada com uma atual realidade, eu vou achar muito bom, não vou multiplicar a igreja. Para que eu vou fazer isso? Não, querido. Eu preciso me levar a um novo nível de desconforto. De igual forma, você também. Então, quando nós fazemos isso, aí sim os nossos grupos vão crescer espiritualmente. É quando nesse nível de desconforto, você está dando oportunidade. Olha qual é o detalhe. Agora que saiu uma turma, né, de pastores, de líderes, ficamos com carências de pastores e líderes da nossa igreja local. Ótimo. Que maravilha. Sabe por quê? Porque agora novos pastores vão ser levantados. É aí que as pessoas crescem. É no momento em que fala assim, meu Deus, só tem eu ou eu. Então como é que vai ser? Então vamos lá, vamos para cima, vamos lá. E aí aquelas pessoas que estão incrustadas na sua vida espiritual, elas começam a se acender, porque agora elas entendem que depende delas. Que elas não podem ser só espectadoras do reino, elas têm que fazer alguma coisa, elas têm que se convidar, elas têm que se movimentar, elas têm que ganhar almas também. Então, queridos, a visão é essa. Sabe? Eu quero deixar aqui uma dica, algumas dicas para você. Quem está entendendo até aí, diga amém. Escreva, né? Escreva amém no chat. Quero deixar algumas dicas para você. Preste atenção. Não tenha medo de ousar, de fazer testes. Não tenha medo de dar oportunidades. Eu vejo isso, guarda essa dica no seu coração. Eu vejo isso na vida do nosso líder aqui no estado do Pará, o pastor Josué, né? Que é o apóstolo da fé. Gente, o pastor Josué chegou sozinho aqui no estado do Pará, não tinha nenhuma igreja quadrangular, e hoje nós somos mais de 3.000 igrejas no estado do Pará. Para onde você olha tem igreja quadrangular aqui, e vidas sendo alcançadas, e milhares de pessoas sendo batizadas. Mas presta atenção, o que eu vejo? Eu gosto muito de olhar para a vida das pessoas e estudar a vida das pessoas, porque eu aprendo com os erros e acertos. Quando eu olho para a vida do pastor Josué, sabe uma característica que eu vejo nele? Ele não tem medo. Ele não tem medo de tentar. Inclusive tem até uma história, né, que conta a respeito dele, que eu não sei se é verdadeira, mas uma vez contada, ele não desmentiu nem falou que é verdade, então não sei se é, mas enfim, é uma dessas histórias que, engraçadas que contam. Ele é aquela pessoa tão prática, tão objetiva, que uma vez contaram uma história seguinte, vou contar pra você. Brincando, né, contaram a história de que uma certa vez o pastor José estava vendo alguém que era para liderar uma célula. E aí, gente, não sei o que, pastor, na minha célula não tem ninguém para liderar. Ele falou assim, na minha célula só tem gente, só tem o fulano que é bêbado, o outro que também tem problema de bebida, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, qual é o menos bêbado?
Ah, esse, então manda esse, pronto. Isso aqui é uma brincadeira, tá? Eu sei que isso não aconteceu, mas é mais ou menos isso. O pastor Josué, ele não tem medo de ousar. Ele não tem aquele perfeccionismo de falar assim, ah não, fulano tem que ser muito assim, assim, assim para ser enviado. Não. Ele envia, ele vai, ele faz teste. E aí, deu errado. Tudo bem, volta, já estava aqui mesmo, não perdemos nada. Mas muitas pessoas improváveis deram certo. Muitas pessoas improváveis deram certo. E às vezes, querido, isso pode acontecer na nossa igreja, na nossa célula. Muitas pessoas improváveis estão ali, sabe, sem acreditar nelas, e você que é o líder delas também não acredita. Mas quando você traz elas para esse nível de responsabilidade, fala assim, olha, querido, eu conto com você, olha, você vai trazer a mensagem, olha, você precisa trazer convidados, olha, você vai fazer a dinâmica na célula, você vai abrir o culto, quando você começa a dar essas oportunidades, as pessoas, mesmo as improváveis, elas começam a perceber que Deus também pode usar a vida delas. E isso vai ser uma mola propulsora para que elas se responsabilizem, para que elas se capacitem, para que elas percebam que Deus pode fazer. E que Deus vai fazer e que elas precisam se entregar cada vez mais. Quem está conseguindo entender aí? Então não tenha medo de ousar. Seja um líder, gente, na nossa igreja a gente faz testes. Né? Tem pastor que fica com medo. Há 40 anos acontece o culto do corredor dos milagres. Não vou mudar porque é uma tradição na igreja. Querido, pera lá, calma lá, faça teste. Não funcionou na terça, tenta na quarta. Não funcionou na quarta, tenta na sexta. Gente, eu perdi as contas de quantas vezes nós mudamos o dia da escola bíblica na nossa igreja. Não temos medo de fazer teste. Até funcionar, uma hora vai ter que funcionar. Perdi as contas quantas vezes nós mudamos a programação da igreja local. Sabia que tem períodos na nossa igreja que não tem programação nenhuma, que a gente só vive dias de oração? Porque não estamos apegados na programação da igreja local. Mas há 40 anos acontece esse culto, não podemos cancelar. Querido, sinta o conduzir do Espírito Santo e permita que a sua igreja cresça, flua, movida pelo Espírito Santo e não pelas tradições. Não tenha medo de ousar, não tenha medo de testar. Faça testes, peça a direção do Espírito Santo, né? Tenta um líder, não deu certo, tenta outro, vamos lá, vamos movimentar, porque as coisas vão acontecer. Outra dica para você, quem está pegando aí, diga amém, escreva amém no chat. Outra dica para você, algo muito importante, que é básico, eu sei que você já sabe disso, mas às vezes a gente não faz, não pratica. Dependa de Deus em oração. Ore pela sua equipe diariamente. Você tem uma equipe meio capenga, querido, não tem problema, não é só a sua equipe, é a nossa também. Quando a gente vê alguém falando, né, quando a gente vê alguém na internet, por exemplo, como eu estou aqui agora fazendo uma live, a gente sempre imagina que a igreja da pessoa é perfeita. Não é mentira, não é não. Não é perfeita. Tem equipe capenga, tem líder que não quer compromisso, tem líder que reclama, tem líder que é só capa, tem líder que é desculpento, só vive de desculpa, tem tudo isso. Tem também na nossa igreja, não se preocupe, não é só na sua igreja que tem. Tem também na nossa igreja. Mas nós precisamos depender de Deus em oração, interceder pela nossa equipe. Esse rebanho que Deus te entregou, por mais capenga que ele possa parecer, não sei se você sabe o que significa capenga, né? Meio bandola, não sei se é a expressão nossa aqui do Pará, não sei se é por aí para você também a mesma expressão. Mas essa equipe, por mais deficiente que ela possa parecer, foi o rebanho que Deus te deu. Cuida bem dele, ora por ele, intercede por ele. Você percebe que Jesus não saiu por aí recrutando as pessoas de qualquer forma, ele orou antes. Ele orava antes de tomar as suas decisões, inclusive Jesus falava, tudo que eu faço é que eu vejo o Pai me falar. Eu só faço aquilo que o Pai me diz para fazer. Então Jesus estava intimamente conectado com o Pai em oração, por isso que ele era assertivo nas suas decisões. Então ele não saiu buscando os discípulos com base no currículo dos discípulos, senão eles nem teriam sido escolhidos, porque eles não eram os mais prováveis, eles eram os mais improváveis. Mas Jesus estava sempre debaixo de uma conexão com o Pai, em oração. Por isso ele escolheu cada pessoa, e até mesmo Judas, que foi o traidor, foi escolhido para que se cumprisse a palavra. Porque estava escrito que uma pessoa haveria de trair. Então tudo foi perfeitamente calculado, né? Como diz o Chapolin, tudo perfeitamente calculado. Então, gente, Jesus era um homem de oração. E aí você percebe que Jesus, ele teve um ministério abundante, mas ele foca nos seus discípulos. E a mesma coisa, o nosso tema de hoje, se você não sabe, é desenvolva a sua equipe base. Lembra que nós falamos na semana anterior um pouco a respeito disso? Quando ele desenvolva a sua equipe base, pegue Jesus como seu referencial. Jesus tinha milhares de seguidores, mas ele tinha 12 discípulos. E desses 12 discípulos, ele tinha 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João.
O mesmo princípio serve para mim e para você dentro da nossa igreja, dentro da nossa célula. Você tem muitas pessoas na sua igreja, você precisa ter discípulos mais chegados, é seu grupo pequeno. E desses discípulos mais chegados, você precisa ter os mais chegados ainda, que é o seu Pedro, Tiago e João. E é nessas pessoas que você precisa gastar a sua vida, discipular, desenvolver, ser fiel no muito, no pouco, para que sob o muito Deus possa te colocar. Não adianta ficar reclamando da sua equipe. Minha equipe. Não, querido, faça a diferença. Ore por eles. Dependa de Deus. Você sabe qual é a resposta que nós temos na palavra a respeito disso? Mateus capítulo 9, versículo 37. Em determinado momento, Jesus olha e diz assim: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Aí olha qual é a solução que Jesus dá. Ore, pois, ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Não é diferente. Não adianta reclamar que você não tem uma equipe. Comece a orar: Senhor, envia pessoas para a nossa igreja. Envia pessoas, olha mais específico, tá? Envia pessoas de Deus, pessoas comprometidas, pessoas que querem transbordar, fazer a tua vontade para a nossa igreja. Envia pessoas comprometidas para a nossa célula. Envia pessoas comprometidas com o reino de Deus. Nós precisamos depender de Deus em oração diariamente. Isso é vital para que qualquer grupo possa produzir frutos. Assim como foi no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4, você vê Jesus dizendo assim: olha, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual lhes falei. Então, antes de você sair causando um rombo aí no inferno, ganhando muitas vidas para Jesus, você precisa depender de Deus em oração, falando: Senhor, me dá uma direção aí, envia pessoas certas para me ajudar, me ajuda, Senhor, para que eu possa ter uma célula viva, para que eu possa ter uma igreja que prospere, que cresça, que ganhe almas. Invista, queridos, invista nas pessoas que Deus está confiando a você, nesse pequeno rebanho que você tem. Espere e observe o agir de Deus no meio da sua célula. E isso não significa ser uma pessoa passiva. Olha, a gente está falando de tanta coisa, né? Não sei se você está perdido por aí, eu espero que não. Isso não significa você ser uma pessoa passiva. Mas esperar, depender de Deus, é você fazer a sua parte, mas você clamar para que Deus, o Espírito de Deus, possa fazer a parte dele. E Ele faz. E Ele é fiel. E Ele não falha. Há esperança para a sua igreja. Há esperança para a sua célula. Glória a Deus por isso. Quem pode escrever aqui no nosso chat, glória a Deus. Quero saber se você está conectado. Mantenha, então, os olhos abertos. Fazendo a sua parte. O que eu posso fazer? Gente, você pode fazer muita coisa. Você pode estar, dependendo de Deus em oração, você pode estar ligado. Pera lá, tem gente aqui na minha vizinhança que eu posso ganhar. Pera lá, tem gente que vai para o culto e não está engajado ainda na célula, no reino de Deus, eu posso ganhar essas pessoas. Eu lembro, inclusive, do exemplo, né? Ontem nós tivemos célula aqui e o pastor Beto e a pastora Ruth, que foram enviados para uma dessas obras novas, que é a igreja, aí aqui é Novo Tempo, eles estavam aqui conosco, nós fazemos a célula junto com eles para poder estar num trabalho de evangelização para ganhar pessoas, já que a nossa casa fica próximo da igreja deles, então queremos ganhar pessoas aqui para enviar para a igreja. Enfim, então, ontem eles estavam aqui e eu estava lembrando, quando eu estava estudando esse tema de hoje, do quanto que eu convidava, ontem a gente lembrava isso na célula, inclusive, quanto que eu convidava eles para irem para a célula. Presta atenção, gente, você pode ganhar pessoas até dentro da sua igreja. Existem pessoas que estão dentro da sua igreja que elas não estão conectadas ainda verdadeiramente no corpo. Elas não participam de uma célula, elas não estão engajadas na visão. É ou não é verdade? É ou não é verdade, gente? Não é verdade? Então, eu era uma líder que quando terminava o culto, eu não somente me preocupava em ganhar pessoas fora. Aqui no prédio eu fazia evangelismo, eu distribuía, eu convidava, fui barrado uma vez aqui no prédio fazer evangelismo, de tanto que eu subi dessa escada fazendo evangelismo aqui, convidando, colocando o convite embaixo da porta das pessoas, enfim. Mas glória a Deus por tudo, que nós ganhamos muitas almas aqui, mas presta atenção. Eu lembro que eu terminava o culto, eu observava aquele casal lá, Beto e Ruth, né? Já tinha me apresentado, já conhecia eles assim superficialmente. E eu falava assim: oi, tudo bem? Olha, essa semana vai ter célula, posso, né? Vocês podem ir para nossa célula? Peguei o telefone deles, mandava convite, queridos, acho que eu passei uns 2 meses convidando Beto e Ruth para virem para minha célula. E eles não vinham de jeito nenhum, até que um dia, olha, sempre tem que ter um dia, né? Um dia o Espírito de Deus convenceu o coração deles. E eles vieram para a célula. E hoje, queridos, eles são dos nossos pastores que foram enviados. Vieram para a célula, né? Olha a trajetória deles. Depois passaram a assumir célula, depois assumiram liderança de jovens e agora são pastores de uma igreja local. Olha que maravilha. Então, essa equipe, né, que você tem aí, que você fala assim: meu Deus, não tem nem equipe para chamar de minha. Querida, essa pequena equipe que você tem, eles podem fazer muita diferença. Eles podem fazer muita diferença. E você precisa ser um líder antenado, de estar ligado com as oportunidades. Tem gente na tua vizinhança, tem gente no teu prédio, tem gente no local onde você trabalha, tem gente na rua onde você vai. Pastor, eu não sei ganhar almas. Tem uma série de lives, né? Uma live.
Tem uma série de lives aqui chamado Esforça-te para Ganhar Almas, está aqui no nosso feed. É só você entrar, assiste todas elas, está no YouTube também, no nosso canal. Esforça-te para Ganhar Almas, o nome do nosso canal no YouTube é o mesmo daqui, tá? Do Instagram, PRS Luiz Neto e Tassi. Tá lá, ensinando você a ganhar almas, estratégias para você ganhar almas. Não tem desculpa, gente, não tem desculpa. Mas o nosso radar como líder tem que estar ligado. Tem gente dentro da sua igreja que não está engajada, convida para a tua célula. Tem gente que está ali, que não está envolvida na visão, envolve. Você pode pescar dentro do seu próprio aquário, tá certo? Isso é uma dica para você. Eu lembrei do exemplo do Beto e da Ruth, que deu muito certo, e hoje eles estão conosco pastoreando uma das igrejas que nós abrimos agora, tá certo? Outra coisa importante, não tenha medo de liderar com uma equipe pequena. Ah, pastora, só sou eu, mas o fulano, que tem gente que é muito, né? Me perdoe a expressão, mas tem gente que é muito fresca, né? Ah, mas só vou ser enviado, pastor, se eu tiver 5 líderes treinados do meu lado, e numa casa assim, e se tiver lanche, e se tiver... Querido, existem pessoas liderando. Você já viu uma foto de igrejas na África? Que o assento é no barro, que o assento é numa caixa de papelão, que o assento é num graveto estirado no chão, que não tem púlpito, que não tem energia elétrica, que não tem... Gente, pelo amor de Deus. Nós temos que parar de dar desculpas para fazer aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Se você tem uma equipe, parabéns para você. Se você não tem uma equipe, vá assim mesmo. Simplifica as coisas, porque as coisas acontecem no movimento. Eu posso dizer para você, eu posso declarar, tem uma frase, né, que eu sempre digo boas coisas, meu esposo fez essa frase, não sei de onde ele pegou, não sei se é dele, nunca perguntei. Boas coisas acontecem no caminho de quem está no caminho. Boas coisas acontecem no caminho de quem está no caminho. Não espere ter para fazer. Faça para que você tenha. Não tem equipe, começa, faz a tua parte. Porque no caminho boas coisas vão acontecer. Pessoas vão chegar até você, pessoas serão enviadas, Deus vai te dar o suporte. Agora, se você ficar o tempo todo pensando no cenário perfeito, maravilhoso que só existe na sua cabeça, para você colocar a mão no arado, você não vai colocar a mão no arado. Não adianta. Você vai viver um engano, uma mentira. Eu lembro a primeira vez que eu liderei célula, querida, eu não tinha equipe. Eu não tinha equipe. Nenhuma. Era eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e estava tudo certo. E foi difícil, eu não tinha nem orientação, não sabia nem como liderar uma célula. Mas Deus é tão maravilhoso, olha, boas coisas acontecem no caminho de quem está no caminho. Que meu irmão na época ganhou um livro chamado 8 Hábitos do Líder Eficaz de Grupos Pequenos, que é um dos livros que eu mais amo de célula, tá? Para mim é o melhor livro de célula que tem esse livro. Meu irmão ganhou esse livro, eu não sabia nem como liderar, não sabia nada. Não tinha supervisão na época, não sabíamos nada. E eu estava liderando sem equipe. E meu irmão ganhou esse livro e eu, li de trás para frente para trás e comecei a praticar aquilo que o livro estava me ensinando. Gente, a minha célula cresceu, pessoas foram alcançadas, multiplicamos célula, depois me tornei líder de jovens e assim foi. Meu ministério começou nessa célula. Então, gente, não tenha medo. Vá com medo, eu estou com medo, vá com medo. Assuma o desafio, se é o Espírito de Deus que está colocando no seu coração, assuma o desafio com uma equipe grande, uma equipe pequena, uma equipe mais ou menos. Faça. Porque as coisas vão se acrescentando na medida que você vai tomando essa decisão. Uma vez, querido, que Deus lhe der 2 ou 3 pessoas para sua equipe cerne, para sua equipe base, você vai se concentrar neles, você vai discipular, você vai amá-los, você vai ensiná-los. Tá? O foco principal aqui é que você estabeleça um relacionamento com cada uma dessas pessoas da sua equipe, que você cuide delas, que você descubra o que elas necessitam. Essa pessoa aqui é fragilizada na sua vida emocional, glória a Deus. Então você vai poder ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Essa pessoa aqui é fragilizada na sua vida financeira, tem problema com relacionamento, tem problema com sexo oposto, tem problema com mentira, tem problema, não sei. A sua equipe não é perfeita, não tenho dúvida disso, a minha também não é, tá? Eu também não sou, inclusive, eu também dou trabalho. Então, eu sei que vai ser a oportunidade que você vai ter para ajudar essas pessoas que estão na sua equipe. Desde o princípio, uma coisa que eu aprendi, que é mais uma dica para você também que a gente pratica. Estabeleça os parâmetros desde o princípio. É que nem quando você vai casar. Estabeleça as regras, aquilo que vai ser a base do seu relacionamento no início. Não adianta, vou casar daqui com tantos meses, aí eu vou revelar para essa pessoa que eu queria que fosse assim, que eu quero que ela faça. Não, estabeleça no início. Estabeleça no início. Olha, é assim, assim, assim. Eu sou desse jeito, eu preciso que aconteça assim, e não sei o que mais, e eu não vou tolerar isso daqui. Estabeleça no início, para que a pessoa já entre sabendo. Tá certo? A mesma coisa acontece dentro da sua célula. Estabeleça no início, logo.
Olha, gente, nossa célula é assim. Olha, gente, nós vamos distribuir tarefas. Olha, gente, eu estou aqui para ajudar você. Estabeleça no início logo a distribuição de tarefas. Envolver, não fique esperando muito para envolver as pessoas. Envolve logo. Distribui logo. Descentraliza logo. Distribui responsabilidade com as pessoas na sua célula logo, no início. Não deixa para depois. Não fica esperando, sabe aquele processo de maturação. Daqui com 6 meses. 6 meses que ele serve para estar multiplicando. Já dá para multiplicar. Então, vai logo para o início. Vai logo direto ao ponto. A Kelly escreveu bem aqui assim, o relacionamento é a chave para que tudo aconteça. É verdade, tá certo, é isso mesmo. E não se esqueça, já tô terminando essa live, tá? E não se esqueça, seu papel primeiro. Quando você olha para sua equipe, eu tenho muitas tarefas, calma. O seu papel primeiro é focar na sua equipe base. Quem é a sua equipe base? Quem é o seu Pedro, Tiago e João, que nós falamos na semana passada? Foque nessas pessoas, porque é através delas que o restante da sua célula vai ser alcançada. Quando você tem um Pedro, um Tiago e um João, pessoas básicas, que você investe, que você ora, que você discipula, essas pessoas é que vão te ajudar a cuidar do restante da sua célula. Não é você que vai fazer isso sozinho. É você focar em poucas pessoas que vai fazer com que a sua célula seja uma célula saudável e frutífera. Tá certo? E pra gente encerrar, depois de tudo isso que nós falamos, qual a nossa dica final aqui, queridos? Depois de tudo isso, é só celebrar os resultados. É você agradecer ao Senhor e celebrar junto com a sua equipe. E eu quero encerrar essa live fazendo um resumo do que nós falamos aqui rapidamente. Falamos primeiro, dependa de Deus em oração. Falamos, espere e observe o agir de Deus na sua célula, no seu grupo, sem ser passivo. Seja antenado, fique observando. Aproveite as oportunidades. Mas se coloque no lugar de dependência de Deus. Terceiro, encontre quem é a sua equipe CERN. Foque na sua equipe CERN. Tá certo? Que é o seu Pedro, Tiago e João. E por último, envolva essas pessoas e celebre os resultados, porque é certo que eles vão vir. Não tem como dar errado, não tem como dar errado, porque o Espírito de Deus está conosco. Olha o que a palavra nos diz, que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Querido, como é que pode dar errado a vida do cristão se o Espírito Santo está intercedendo por ele? Me explica. Tem como dar errado? Não tem. Não tem como dar errado. Só que às vezes a gente não tem consciência do quanto o Espírito Santo é real e do quanto o Espírito Santo está cuidando de nós, do quanto ele está conduzindo a nossa liderança. A gente não tem consciência disso. E a gente fica aquele líder murmurento, que vive contando derrota, que acha que nada vai dar certo, que não vai conseguir, porque ainda não entendeu que o Espírito Santo está lado a lado com você. E é Ele que quer multiplicar a sua célula, é Ele que quer dar o crescimento para a sua igreja, é Ele que quer te capacitar para o ministério frutífero, tá certo? Gente, muito obrigada para quem ficou até aqui nesse momento na nossa live, terceiro episódio da nossa